Esse é o podcast Terra Vista. Eu sou a Kise Magalhães. E eu sou a Tina Vieira. Nós somos duas jornalistas brasileiras que escolheram morar em Lisboa. A gente criou esse podcast para reunir informações, dicas, experiências para quem está planejando vir morar aqui ou para quem quer saber um pouquinho mais como é a vida em Portugal. Bem-vindos! Eu acredito que a migração é um direito humano e defendo, enquanto ativista pelos direitos das pessoas migrantes, que a migração é um direito humano. E todas as pessoas têm direito a fazer um processo migratório digno. Hoje, nós fomos até a Casa do Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos criada para dar algum tipo de apoio aos imigrantes brasileiros que chegaram a Portugal. E nós fomos lá para conversar com a Cíntia de Paula, que é a presidente da associação. Qualquer pessoa pode pegar uma câmera hoje, fazer um vídeo e dizer: olha que maravilha que tá aqui. E as redes sociais aqui são traiçoeiras das pessoas que querem escolher por um percurso migratório. Ter o nosso sonho, enxergar sim o processo migratório como algo que pode ser bom, mas de forma realista. A Casa do Brasil fica no centro de Lisboa. Os atendimentos são gratuitos e acontecem de segunda a sexta-feira. Por lá, passam centenas de brasileiros por ano em busca de informações, de ajuda, de todo tipo de orientação. Toda quarta-feira acontece o projeto Acolhida, que é uma reunião aberta justamente para essa troca de contato e de busca de apoio. E a Cíntia começa explicando para a gente o que é essa associação que já ajudou e que ajuda tantos e tantos brasileiros. A Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos que trabalha sobretudo para a garantia dos direitos e também a formação para o exercício dos deveres das pessoas migrantes em Portugal. E sobretudo, nós também ajudamos a entender a legislação portuguesa, como é que podemos nos regularizar ou não, ter acessos aos bens e serviços, acesso à saúde, à educação, à justiça e várias outras coisas. A casa é sobretudo um instrumento também de participação e garantia de direitos em Portugal. Cíntia, a gente está vivendo agora uma grande onda de brasileiros vindo para Portugal. Como é que se define esse movimento migratório de agora? A primeira vaga foi ali bastante característica nos anos 80 e 90, que marcou-se muito por dentistas, pessoas do marketing, da publicidade. Depois, nos anos 2000, nós tivemos aqui um influxo também, números de pessoas que vinham do Brasil para o trabalho, e aqui a formação profissional nem sempre correspondia à inserção no mercado de trabalho. E agora, desde 2016, acrescentou-se novos grupos que não vinham tendencialmente para Portugal, como pessoas aposentadas, como investidores e investidoras. Continuam a haver muitos estudantes de ensino superior, famílias e uma faixa etária talvez mais jovem, o que nos faz garantir que não há um perfil, mas são perfis. Exatamente. E espalhados por esses vários perfis, nós temos nada menos que 100 mil brasileiros registrados. Isso sem contar os que estão em situação ilegal, irregular ou aqueles que têm dupla cidadania. Então, há quem arrisque dizer que o número seja o dobro, na base dos 200 mil. Só em 2018, no ano passado, o número de brasileiros aqui aumentou 23%. Nós somos disparados a maior comunidade em Portugal. Agora, se o número de brasileiros residentes em Portugal aumentou, é importante dizer que aumentou também e muito o número de barrados nos aeroportos. Geralmente são pessoas que arriscam entrar no país com visto de turista e depois tentam dar um jeitinho de permanecer. E a Cíntia agora vai falar um pouquinho sobre isso. É muito bom falarmos sobre isso, principalmente para quem ainda está no Brasil, porque nós temos que ter bastante claro que, na verdade, nós não temos um visto turista, nós temos uma isenção de visto turista. E o que isso significa? Que termos uma isenção de visto de turista, nós temos que, como podemos comprar uma passagem no Brasil e virmos para Portugal sem passarmos por aqueles processos todos burocráticos no consulado, nós temos que cumprir regras muito específicas que estão definidas. E se não cumprimos todas aquelas regras enquanto turista, nós podemos ser barrados sim no aeroporto. Bom, e dessas regras que a Cíntia citou, o brasileiro precisa mostrar, atenção, a passagem de volta,
um comprovativo de hospedagem, um comprovativo de meios financeiros para a sua estada, que equivale a €75 por cada entrada em território nacional, mais €40 por dia de permanência no país, um documento comprovativo de vínculo de trabalho no Brasil, seguro-saúde, um passaporte com validade superior em pelo menos 3 meses a duração da estada prevista. Não que tudo isso vai ser pedido na hora de entrar no país, mas se você pegar um agente um pouco mais encrenqueiro, ele pode sim, ele tem o direito de te pedir tudo isso. Então, na dúvida, faz uma pastinha com esses documentos. Vocês percebem que hoje, até por conta desse aumento de número de pessoas, uma coisa mais aleatória, porque ele é discricionário, né? Completamente discricionário, completamente. É completamente aleatório. Imagina, pode ter uma pessoa que passou na frente, que não cumpria nada, e o outro que até cumpria tudo pode ser barrado. Porque o Estado tem esse poder nesse caso, né? A polícia, o CEF é uma polícia de fronteira, ela tem esse direito e é completamente discricionário e às vezes até injusto. Cíntia, tem muita gente que está se aproveitando dessa isenção da exigência de um visto de turista para entrar no país e ver se consegue ficar aqui de vez. Você percebe isso olhando para o perfil do brasileiro que chega aqui na Casa do Brasil? Claro, há muitas pessoas que vêm com a isenção de visto, apesar de não ser a finalidade correta, vêm com a isenção de visto de turista, depois permanecem em situação indocumentada, irregular nesse caso, e depois solicita os mecanismos da legislação que permite essa regularização, porque a própria legislação permite. É o caminho correto? Não, mas é possível e a legislação permite que isso aconteça. Você chamaria essas pessoas de aventureiros? Não acho que seja uma aventura fazer isso. Acho que é preciso pensar muito bem as consequências que possam ter pela decisão. É muito interessante tentarmos perceber tudo que pudermos. É claro que a distância é difícil e não só, mas buscarmos conhecimento acerca e conhecimentos reais, não é conhecimento do blogger ou do blogger que pode fazer um vídeo, qualquer pessoa pode pegar uma câmera hoje, fazer um vídeo e dizer, olha que maravilha que tá aqui, e as redes sociais aqui são traiçoeiras das pessoas que querem escolher por um percurso migratório. Se já é difícil migrarmos do interior do Brasil para uma capital, imagina atravessarmos esse mar desse tamanho, esse oceano. Então é legal quando pensamos no nosso processo migratório para não ser uma aventura ou que ela seja planeada e organizada. Posso dar um exemplo muito simples. Nós que estamos aqui estamos a assistir a uma crise imobiliária. E uma crise imobiliária que não há. As casas em Lisboa estão extremamente caras, as condições para se alugar uma casa são terríveis. E quando nós vimos os blogs e os vlogs e as entrevistas sobre Portugal, pouco temos a noção dessa real dificuldade. É para as pessoas não virem? Claro que não. É para virmos preparados, sabendo como é que vai ser aqui. Você fala que essas pessoas que estão vindo e que, enfim, até na tentativa de experimentar mesmo a cidade, acabam se deparando com isso. Vão ter que entrar num CEF, o processo é moroso, essas pessoas precisam trabalhar e muitas dessas pessoas, exatamente por não terem um visto de permanência, acabam sendo submetidas a situação de trabalho humilhante, né? Com certeza. E não só, estão muito mais expostas às situações de exploração laboral. E aqui, entra outras questões que também quando estamos longe, não conseguimos ver com uma lupa e perceber mesmo o que acontece. Há muitos preconceitos que muitas vezes até sustentam a discriminação e a exploração. É comum ouvirmos na associação queixas das pessoas que são exploradas no trabalho e justificada, porque você não tem autorização de residência, está ilegal, você vai ganhar menos do que os seus colegas que são portugueses ou portuguesas, por exemplo. E também é engraçado pensarmos que não é só a comunidade portuguesa que pode ser o agente explorador. A nossa própria comunidade também pode explorar os próprios companheiros da mesma nacionalidade. É interessante termos essas informações, não é para não fazermos o processo. Eu acredito que a migração é um direito humano e defendo, enquanto ativista pelos direitos das pessoas migrantes, que a migração é um direito humano. E todas as pessoas têm direito a fazer um processo migratório digno, que a sua dignidade, os seus direitos sejam assegurados. Há muita exploração, principalmente nos trabalhos menos qualificados. E não só, e aqui também pensarmos que o salário mínimo em Portugal é muito baixo. São 600 euros, imagina, na restauração as pessoas trabalham 6 dias por semana.
Muitas vezes mais do que a hora permitida, que são 8 horas, e ganham 600 euros. Se nem um quarto, nesse momento, a gente consegue alugar. E a mobilidade de salário em Portugal para os postos menos qualificados, ela é muito difícil. E são informações que muitas vezes nós não vemos na foto bonita, no perfil do Instagram, e que não é que tem que condicionar negativamente a nossa escolha. É, então, fazer com que nós tenhamos o conhecimento dos nossos direitos também. Por exemplo, processo da saúde, nós podemos trazer do Brasil o PB4, que já nos dá direito ao acesso à saúde em Portugal. Não significa que vamos ser utentes de um centro de saúde, vamos estar registrados com o número, mas o sistema de saúde vai te atender numa situação de urgência. Esses centros de saúde que a Cíntia acabou de citar são unidades de atendimento médico geral que são disponíveis nas freguesias. Uma freguesia é mais ou menos como se fosse a reunião de pequenos bairros. O centro de saúde que você vai frequentar está ligado diretamente aonde você mora. O normal é que a pessoa se cadastre nesses centros e passe a ser acompanhado por um médico de família. Nesses centros de saúde, você pode, por exemplo, levar as crianças para um acompanhamento médico, fazer um exame de sangue, tomar vacina, receber um atendimento de emergência e dali ser encaminhado para um hospital. Num mundo tão conectado, com tanta informação disponível, por que as pessoas continuam fazendo esse movimento, que é um movimento de vida, se colocando em situação, às vezes, até de risco? Não é que a informação não existe, ela existe, né? O que está acontecendo? As pessoas estão comprando um sonho que não é real? Quem que está vendendo esse sonho? Como é que se explica isso? No momento em que a gente tem informação. Se nós assistimos recentemente no mundo todo um grande crescimento de fake news e as pessoas de fato acreditam nas fake news e até influenciam processos políticos e não só, num processo migratório que nós lidamos com o quê? Com esperança. Ninguém faz um processo migratório porque acha que vai sofrer. Todo mundo faz um processo migratório porque está em busca de algo que acredita que é melhor. E é claro que, como nós, em tudo que fazemos na vida, há pessoas que se aproveitam dos sonhos das outras. E se aproveitam para até ganharem dinheiro, e aqui as redes sociais e os influencers estão aí para vender o que é bom. Vocês já viram algum influencer falar o que é ruim? Eu nunca vi. Não é? E tem um mercado também de profissionais, facilitadores que vendem serviço para os brasileiros que estão querendo vir. Não necessariamente esses serviços precisam ser comprados, eles podem ser acessados gratuitamente, né? É fundamental essa questão que você coloca, fundamental. Nós recebemos queixas de pessoas que vêm nos dizer que esses intermediadores e intermediadoras com más intenções dizem que se não pagarem não vai acontecer, e é mentira. É interessante pensarmos isso. O conhecimento, ele nos empodera e muitas vezes ele pode nos prevenir dessas situações de vulnerabilidade. Posso dar um outro exemplo, que a nossa comunidade tem que também ter muita atenção. Nesses processos, ainda mais agora, vê-se um grande fluxo chegar, muita gente no Brasil querendo vir, e ainda bem, Portugal tem muito a ganhar com a imigração, mas as pessoas ruins também vão estar de olho nesse processo, e eu posso dar um exemplo. Nós, há 1 ano e 2 anos, vivemos um atraso muito grande nas autorizações de residência para trabalho. A fila era gigantesca, os processos todos parados e não marcava para ninguém. Todos os dias chegavam pessoas para fazer denúncias de falsos advogados e advogadas que falavam que faziam a marcação para a pessoa. Uma marcação que apenas o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pode fazer. E cobrava só 200 euros de cada pessoa. E entregava uma folha que, quando essas pessoas chegavam no CEF, era uma folha falsa. Falsa. Todos nós temos sonhos e temos que tomar cuidado para fazê-los de forma bem informada, orientada, organizada. E quando você fala em bem informado, dá para você indicar quais são as melhores fontes de pesquisa, os sites, as instituições? Sim, eu sempre. Se está no Brasil, o consulado português no Brasil é uma fonte de informação. As associações que estão aqui em Portugal também são fontes. Existe um Centro Nacional de Apoio ao Imigrante em Portugal, para quem já está em Portugal, que é o KENAI, que é um serviço governamental que informa gratuitamente as pessoas. Como é que escreve KENAI? KENAI é Centro Nacional de Apoio ao Imigrante. Existe um em Lisboa, um no Porto e um em Faro, que é no Algarve, no Norte e no Centro.
várias outras associações de imigrantes, não só a Casa do Brasil de Lisboa, profissionais que estejam credenciados, advogados e advogadas que de fato são reconhecidos e que trabalham, tentem sempre buscar informações acerca desses profissionais e, sobretudo, tentar perceber como é que são feitos os processos. O brasileiro, ele chega muito porque no Brasil existe a indústria do despachante que resolve tudo. Você paga e ele resolve tudo. Consegue uma vaga para você naquele serviço que está indisponível, facilita a obtenção dos documentos.